lema de hoje é um retrato da providência de Deus. E a gente vai iniciar com o cântico. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. A nossa casa vem iluminar. Nossa família vem iluminar. O nosso encontro vem iluminar. Jovens e adultos vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro da campanha da Fraternidade 2025. A Quaresma é o nosso caminho rumo à Páscoa. É tempo de renovar os nossos compromissos batismais e nos abrirmos à conversão. Jesus chama a nossa atenção para a impossibilidade de unir o seu seguimento e o apego aos bens materiais, entendendo que um coração obcecado pelas riquezas é um coração fechado à providência do Senhor. Iniciemos o nosso encontro com o sinal que nos identifica como irmãos e irmãs na mesma fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, o Criador, o amor que recebemos de Jesus, nosso Redentor, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Todos. Louvado seja meu Senhor. Meu Senhor. Vamos recordar a nossa vida. Muitos irmãos e irmãs estão mergulhados na cultura do ter, na busca pela segurança de suas vidas, apostando tudo em coisas fúteis e passageiras, visando a satisfação de suas necessidades supérfluas, fechando-se ao amor, à partilha e à solidariedade. E diante disso, como estou me relacionando com os bens deste mundo? E que lugar os bens materiais ocupam na minha vida? Sou materialista e consumista? Somos materialistas, somos consumistas? Eu acho que todo mundo é. Todo mundo é um pouco. Todo mundo tem um objetivo, né? Todo mundo tem alguma. Com bens materiais. Estou pensando Talvez em seja a comprar perdição um do carro, mundo, comprar né? uma moto, melhorar uma casa, É. um reforço. A maioria das pessoas da cidade tem, né? Matam pessoas, né? Por É. causa de bens materiais. É, enfim. exatamente. Compra o que não precisa, trabalha para conseguir o que não precisa, né? Isso aí é um dos mais que o pessoal faz, né? É. Então, vamos acolher a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração para escutar a palavra de Deus. Hoje somos chamados a deixar de lado os apegos materiais e crescermos no abandono à providência divina, refletida em toda a criação. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava,
é como um fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Vamos ouvir agora Lucas, capítulo 12, versículo 27 a 34. Observem os lírios como crescem. Não fiam nem tecem, e eu lhes digo, nem Salomão, com todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, quanto mais não fará por vocês, tão fracos na fé. Não fiquem buscando o que comer ou beber, nem se inquietem com isso, porque os gentios deste mundo vivem buscando todas essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês necessitam delas. Em vez disso, busquem o reino dele, e essas coisas serão dadas a vocês por acréscimo. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai de vocês dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem esmolas. Faça para vocês bolsas que não desgastem, um tesouro nos céus que nunca se acabe, onde o ladrão não chegará nem traçar corrói. Porque onde está o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Hora de refletir sobre o que a gente acabou de ouvir. O que vocês acharam mais, que marcou mais nessa passagem? Vender o que tem e doar aos pobres. O que é que Jesus fala ali pra gente fazer? Exatamente isso que ele falou, né? Dividir com os que não têm. Dividir o que a gente tem com os que não têm. O que é que adianta a gente ter meio mundo de coisa e ter um vizinho ali passando necessidade? E você não ajudar. Dá com a mão direita e com a esquerda não veja. Exatamente. Você tem que fazer sem olhar quem. Você tem que pensar que está fazendo bem. Agora, a outra pessoa que tem que ter a sensibilidade e consciência, né? Até Na porque, verdade, para onde a gente vai é todo mundo igual. e não precisa de dinheiro. Exatamente, não precisa Deus não quer dos riqueza, bens né? que você está acumulando aqui. Né? É exatamente disso que fala, que você está fazendo a sua parte, ajudando a quem precisa, você está construindo o seu império no reino dos céus. Né? Neste bloco do Evangelho de Lucas, alguns textos sobre os bens materiais e a confiança na providência divina. O conflito pela herança, o rico insensato, o abandono à providência e a distribuição dos bens aos pobres. Jesus nos convida a viver a liberdade dos filhos de Deus, a sermos homens e mulheres confiantes e livres no Senhor, não apegados, vivendo com uma preocupação exagerada com os bens materiais. O apego desordenado ao dinheiro leva-nos à cegueira diante das necessidades dos irmãos e irmãs. Leva-nos à insensibilidade com o sofrimento da criação. É o que a gente acabou de falar, né? A gente se preocupa com a gente, quer saber se o nosso bolso está cheio e não se preocupa com o irmão que está passando necessidade, né? Muitas vezes por conta da humanidade mesmo, né? Que é egoísta e cega. O consumismo materialista nos impede de nos comprometermos com a vida, pois a concepção materialista, aquilo que serve à vida, os bens materiais, é mais importante do que a própria vida. Contemplar a criação nos conduz ao abandono à providência de Deus. Então é isso, né? Muitas vezes, tanta gente que perde a vida para proteger bens materiais, como se fosse levar, né? O que construiu aqui. Todos, o Senhor é o pastor que me conduz. É o pastor que me conduz. Não falta coisa alguma. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. Deus cuida deles. Deus deseja que nos abandonemos à sua providência e busquemos, com insistência, o seu reino. Quem busca o reino de Deus vive em abundância.
Se nos aproximarmos da criação sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e a beleza na nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta não me falta coisa alguma. Jesus incentiva a prática da caridade e da esmola. E a buscamos um tesouro no céu. A traçar, a ferroagem ou o ladrão não consegue destruir esse tesouro. Ele dá sentido à nossa vida, preenche o nosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em que colocamos o sentido da vossa vida? Onde está o nosso coração? O que realmente é importante e central em nossas vidas? Precisamos superar a indiferença, a apatia, o horror dos pobres, a frieza diante do sofrimento dos irmãos e irmãs e de toda a criação. Nessa quaresma, somos chamados a abandonar a idolatria dos desejos desordenados, do consumo e do materialismo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Façamos algumas preces à luz do que aprofundamos no texto de hoje e peçamos ao Pai nosso Criador por Jesus. Ajudai-nos, Senhor, a criar um novo mundo. Para que encontremos a alegria e realização nas atitudes de desemprego e superarmos a mentalidade da sociedade do consumo, rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a criar um novo mundo. Pelas pessoas que perderam o sentido da vida e não conseguem enxergar na criação os cuidados paternais de Deus, rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a criar um novo. Para que Deus inspire os corações dos detentores de riquezas materiais, a partilha e a solidariedade. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a criar um mundo novo. No silêncio do nosso coração, apresentemos a Deus as nossas súplicas. Recolhamos agora nossos louvores e os nossos pedidos com as palavras que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Maria, Mãe de Jesus, ajudai-nos a viver o espírito da ecologia integral e uma fraternidade universal. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. para viver. O comunismo é uma chaga que atinge a sociedade dos nossos tempos. Por isso, devemos nadar contra a corrente e optarmos sempre pelos pobres e pelos atos de desapego à caridade. Dessa forma, o que podemos fazer para colocarmos essas ideias em prática? O que posso fazer para romper com a mentalidade individualista e materialista? Tenho percebido os mais empobrecidos e os ajudo na necessidade. O que podemos fazer para colocarmos essas ideias em prática? O que posso fazer para romper com a mentalidade individualista e materialista, que é uma mania que a gente pensa só na gente, né? Pensa só no que a gente constrói, o que a gente precisa trabalhar para conseguir isso e pronto, e esquece do resto do mundo. E tenho percebido os mais empobrecidos e eu ajudo os mais necessitados. A gente tem que refletir isso também, a gente tem percebido isso, porque de vez em quando eu me pego pensando assim, a gente vive num conforto que esquece no Brasil, a pobreza que ainda existe no Brasil, né? A gente esquece dessa parte. Quando a gente vê quantas pessoas, quando a gente vê um caso de necessidade, meu Deus, ainda existe isso no Brasil, né? Aí a gente começa a ver como a gente é cômodo, né? A gente vive aqui no conforto da gente e esquece do mundo, que ainda tem gente que precisa de ajuda, né? Então é isso que a gente tem que olhar mais para o lado, né? Olhar mais para o irmão, ver que ainda tem gente precisando de ajuda e a gente olha tanto para o próprio umbigo que a gente não nota, né? Esquece do outro. Então a gente prestar mais atenção, ter mais atenção, né? Com o próximo. Ter mais empatia. Ter mais empatia, exatamente. Às vezes a gente pensa que está sofrendo, que não está ali sofrendo. Sofrendo mais, A gente olha tanto, foca tanto no sofrimento da gente que esquece que tem sofrimento maior, né? Agora vamos recitar a oração da campanha da fraternidade. Se juntem. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra. E hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos. Dai-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos. Cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Que Deus nos ajude a viver em harmonia com toda a criação da casa em comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim terminamos mais um encontro da campanha da fraternidade. E vamos decidir agora o quarto encontro, onde é que a gente vai realizar.